Olá, bonitos, bonitas do terceiro ano, tudo bem com vocês? Saudade, sabia? Que essa pandemia passe logo e a gente possa se ver logo, logo, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Eu trouxe aqui para vocês mais a nível de curiosidade, como alguns artistas abordaram essas grandes pandemias, assim como a peste negra, a gripe espanhola, porque a gente já conversou várias vezes, né, sobre o que é arte. E a arte, ela é uma forma de comunicação, não é verdade? Então, por ser uma forma de comunicação e expressão, por que não se falar de arte? Por que não mostrar o que alguns artistas que passaram por esses grandes surtos, por esses grandes desastres? Porque é triste mesmo. Quantas pessoas já morreram e quantas pessoas ainda vão morrer, né? Com isso, até porque, assim, tudo tem acontecido rápido demais. Né? Ainda bem que, assim, eu tenho certeza que cada um tem feito a sua parte, nós temos que fazer, não pensar só em si, mas como pensar no próximo também. Né? E o que precisar, eu estou aqui, você pode contar comigo. Seja para conversar no momento que você não está bem, seja para dividir alguma coisa, vocês sabem que sempre pode conversar com a Pro, tá bom, queridos? Vamos lá? Então aqui, ó, eu trouxe para vocês as pandemias, assim como a do coronavírus, né, que é o Covid-19, não são novidades em um mundo onde a saúde pública ela está em constante estado de atenção. Na verdade, não é no Brasil, galera, é mundial. Tá? Então isso a gente tem visto assim grandes países que a gente achava assim potência e esses países estão enfraquecendo, tá? Mas eu não vou entrar nesse âmbito agora não. Mas para a gente entender assim que nas artes plásticas, mais especificamente nas pinturas, diversos artistas eles representaram essas enfermidades, né? Como essa pintura aqui bizantina, né? Como, só para relembrar um pouquinho, a arte bizantina, Idade Média, ok, amores? Aqui Tournai, ele pintou, né, os cidadãos de Tournai enterrando os mortos durante a peste negra, ok? Então, assim, ou a peste bubônica, né? Era normal a cultura e as artes representar o período com caveiras ou figuras humanas desesperançosas. Se você olhar, assim, o semblante das pessoas, né, a tristeza, a falta de esperança, na verdade. Mas é muito diferente do que a gente vê. A gente consegue ainda ver muitas pessoas com esperança hoje em dia. E eu sou uma delas. Eu sempre fui muito positivista, eu sempre acreditei num novo amanhã, eu sempre acreditei que tudo vai passar. É um momento que realmente né, por acreditar num ser superior, eu acredito que nada é por acaso, né, e eu acredito que tudo vai passar. Mas aqui nessa imagem, nessa pintura aqui da Idade Média, aqui mostra a desesperança, né, e o desespero, a aflição, na verdade, dessas pessoas enterrando, né, outras pessoas. Dá para ver aqui, né, por mais que as pessoas estão amontoadas, uma característica de pintura da Idade Média, por não ter domínio técnico, por na verdade ter se amontoado de pessoas, né, quando a gente fala em elementos da linguagem visual, cor, ponto, linha, formas, essa pintura é uma pintura bem característica da Idade Média, tá? Ainda sobre a peste bubônica, o Buckley, ele apresentou a morte montada em uma espécie de uma criatura alada. Então, na verdade, ela passava por ali, sobrevoava uma cidade medieval e espalhava o caos, né? Então, o artista Buckley, ele também pintou, na verdade, esse caos, ele espalhando esse caos, na verdade, e toda essa desgraça, né? Essa tristeza, ok? Mas, assim, na minha opinião, a mais triste é do Chile, né? Porque ele retrata a própria família durante a gripe espanhola. E na época ele ainda enviou uma carta à mãe, né? Querida mamãe, Edith pegou a gripe espanhola há 8 dias e está com pneumonia. Ela está grávida de 6 meses. A doença é muito grave e com risco de morte. Estou me preparando para o pior. A esposa do artista, que no caso é Edith, ela morreu 2 dias depois, após o envio da carta para a mãe dele. E o Chile, ele morreu após 4 dias. Então, assim, ficou a pintura, ficou toda essa história de tristeza. Então, assim, com a gripe espanhola, então a arte, ela deixa como uma forma de registro, mas é bem triste, ok? Já que o Monkey, a gente tem uma história de sucesso, né? Por mais que ele foi contaminado pela gripe espanhola, ele acabou se safando dessa, né? Ele criou uma série de estudos, esboços e pinturas sobre a proximidade com a morte, porém ele foi um dos sobreviventes da pandemia, né? Quantos sobreviventes? Talvez você conheça um sobrevivente dessa pandemia que foi contaminado pela Covid e saiu dessa, ou está saindo dessa, né? Com sucesso, com vida e bem, tá? E eu acredito que muitos vão sair bem. É o que eu falo, faça a sua parte, tá? Vamos lá?
Aqui alguns memes, tá? Pare de brincar com essas coisas. A internet tem muito disso, essa brincadeira. E os memes vieram pra gente refletir, não é nem brincadeira, né? Não é só brincar. Acho que a gente tem que refletir sobre a situação. Faça a sua parte. O que adianta eu fazer a minha parte e a pessoa não faz a parte dela? Né? Então a questão do uso da máscara, eu falo que eu me identifico bem com essa. Gente, não se preocupe, eu juro que eu tenho... Gente, eu sou uma pessoa hiperalérgica. Eu espirro quando acordo, eu espirro. Se entra um arzinho gelado diferente, nessa, a questão da temperatura, se cai, eu já espirro. Então, assim, eu não saio de casa, porque se eu saio de casa, realmente as pessoas já olham assim meio torto pra mim, porque eu espirro o tempo todo, né? Então, assim, eu tenho rinite, então não é coronavírus, tá? Mas assim, eu me identifico com isso. É aquela brincadeira que tem o fundinho de verdade, né? E os memes, na verdade, eles vieram para isso. Todos utilizaram aqui, eu trouxe todas as imagens do Renascimento, né? Leonardo da Vinci, Michelangelo, aqui Última Ceia, né? Aqui um fragmento da Capela Sistina do Michelangelo, onde, né, ao invés de Deus criar Adão, ele coloca o álcool gel na mãozinha dele. Né? Aqui um pedacinho só da escultura de Davi que Michelangelo fez, ok? Mas só para dar uma relaxadinha. Bora lá? Vamos lá, queridos. O que nós vamos trabalhar? Amores, a apostila de vocês, ela tem arte e antiguidade, ela trabalha sobre essas 4 civilizações. Só que hoje eu vou por partes. Hoje eu vou falar de Mesopotâmia e vou falar de Egito, porque senão é muita coisa, tá? Eu já acho muita coisa falar sobre os dois, mas eu vou compilar, ok? Tudo bem? Vou falar o que é pertinente e vou passar uma tarefinha também no final, vocês verão, tá? E aí na próxima aula, grega, arte grega e arte romana, que é muita coisa. Por mais que a gente sabe, é terceiro ano, é revisão, é batidão, é correria, mas eu preciso ir com calma para a gente retomar alguns conceitos, tá bom, queridos? Então, vamos lá. Então, tá, o que eu preciso entender? Arte mesopotâmica. Então, significado, terra entre rios, né? Porque Mesopotâmia, meso, tá? Meso, meio, Potâmia, rios. Então, ficava entre o quê? Os 2 rios, Tigre e Eufrates, tá? Aqui, o que é hoje lá? Irã e Iraque, a localização geográfica, então, Oriente Médio, tá bom? Pega um pedacinho também do Golfo Pérsico, entre outras áreas ali do Oriente Médio, tá? O que eu tenho de legado cultural? O que tem hoje que ficou ali da Mesopotâmia? Lembrando que eu não tenho como desconectar a arte da literatura, eu não tenho como desconectar a arte da história, tá? Legado cultural, a escrita, a religião politeísta, a astrologia, o horóscopo, a matemática, a codificação de leis, que inclusive serviram de modelo de leis para outros povos, o hábito de fazer o plantio de acordo com as fases da lua. Tem gente que corta cabelo de acordo com a lua, que eu sei, hein? Semana de 7 dias, posição de número, divisão do dia em horas, minutos e segundos, divisão de círculo em 360 graus, multiplicação, templos, palácios e zigurates e também o tijolo, né? Que é o uso que faz o uso da argila, ok? Tá, então o que nós vamos falar sobre arte mesopotâmica? Primeiro, a Mesopotâmia, alguns povos específicos, eu vou falar praticamente sobre 4 para vocês, assim, como traz a apostila, tá? Ele era teocrático, quer dizer, tinha alguém enviado lá do céu, não era qualquer pessoa que comandava, ok? Por isso era teocrática. Era uma região formada por diferentes povos, entre os quais destacaram-se quem? Ó, os sumérios, os acádios, os babilônicos e os assírios, ok? São os quatro povos que eu vou falar com vocês. As condições geográficas propiciam um importante desenvolvimento cultural. O governante era o quê? Era um enviado para governar o que? Aquela determinada região. A arte tinha um papel, era um papel livre? Não, ela tinha um papel de agradar a religião, somente. Então, o que eu posso pensar na arte na Mesopotâmia? Era livre das amarras, o artista podia criar o que ele quisesse? Não. Então, ele tinha que propagar a religião, ele tinha que retratar os feitos militares, tá? Não tinha liberdade de ação, ponto. Eu tenho os nomes dos artistas da arte mesopotâmia? Não, não tenho o nome desses artistas, tá? A arte tem um papel importante, pois enaltecia o que? Os feitos vitoriosos militares, ok? Isso daí não é da Mesopotâmia, a gente vai até, sei lá, muitos e muitos anos depois. Tá? Quando eu falo para vocês assim que artista, a gente vai saber de nome de artista, é Renascimento, é depois da Idade Média. Finalzinho da Idade Média eu consigo identificar nome de artista, tá bom, queridos? Vamos lá. As construções costumavam ser o quê? Monumentais, enormes, e as esculturas serviam para cultos e ornamentação nas construções religiosas, ok?
Por não haver pedras, os escultores e os arquitetos, eles aprenderam a lidar. Por quê? Por que não havia pedra? Porque lá não tinha montanha por perto. Só tinha, né, como eu falei, ficava entre dois rios. Então, era uma área que eu tinha barro, eu tinha meleca, né? Eu tinha argila, mas eu não tinha mouros, eu não tinha colunas. Então, o que eu fazia? Eu aprendi a lidar com aquela argila fazendo tijolo, tá? Que na verdade é o material que a gente fala de terracota. Elementos naturais reencontrados à margem dos rios Tigres e Eufrates são utilizados, são utilizados na elaboração das obras de arte, quer dizer, o próprio material que vinha deles nós utilizávamos. Devido às guerras, poucas obras chegaram até os dias pela fragilidade, tá? Porque o tijolo, na verdade, ele quebra, diferente de uma pedra, tá? Por que hoje nós temos muita coisa da arte rupestre? Pela localização que ela é feita, principalmente dentro das cavernas, nas rochas. Aqui eu já não. Quando eu falo em tijolo, ele quebra com uma certa facilidade, tá? A escultura, elas eram produzidas pelos povos mesopotâmicos, não havia uma preocupação descritiva, eu não preciso deixar claro quem eu realmente retratei, ok? Pelo rosto das figuras. As figuras em baixo relevo caracterizavam por um grande realismo. Baixo relevo, então, alto relevo, baixo relevo. Pensa você numa plaquinha de argila, onde você escreve algo, você fica impresso aquele desenho ou aquela escrita. Então, baixo relevo, ok? Esculturas em que as figuras sobrelevam muito pouco o plano que lhes servem de fundo, tá? E o que são hieráticas? Refere-se às formas em geral, rígidas e majestosas, feitas conforme regras bastante precisas e inabaláveis. As estátuas, elas se destacavam pela verticalidade, assim como a expressão dos rostos. Geralmente essas peças representavam homens e eram reconhecidas como oradores. A arquitetura se manifestou em grande maioria na construção de palácios, tá? Um exemplo são os zigurates, aqui tem uma imagenzinha dele. Eles não possuíam uma base lisa e o topo ele era acessado por meio de um tapão, ou melhor, degraus, tá? As construções eram formadas por grandes colinas artificiais, foi o que eu já disse, eles não tinham montanhas, então eles construíam essas colinas, tá? Artificiais, ok? Sustentada por muralhas feitas pelo tijolo, como eu já disse, não por pedras, compostas por terraços de vários níveis, cujo acesso se dava por meio de escadarias e tinha um espaço só para contemplar o céu. Tá? Pensa maravilha, né? Ao contrário do que acontecia no Egito, os zigurates não eram apenas monumentos funerários, tá? Não era. Eles eram imensos altares que funcionavam também como templos e muitas vezes eles eram o centro da vila, onde as pessoas se encontravam ali e tinha uma certa interação, tá? Além do centro da cidade. Eles serviam como altares, templos, palácios e bancos também. Ok? Surge uma importante forma de expressão artística, que são as estelas, monumentos comemorativos de grandes reis e imperadores. Os desenhos eles eram mais suaves, eles tinham uma certa liberdade de representação, mas quando eu falo uma certa liberdade não é bem assim, tá? Sem romper com o padrão tradicional. Então, quer dizer, eu posso criar o que eu quero? Não, segura um pouquinho a sua onda, tá? A estela babilônica, né? Aqui, ó, essa daqui aparece o que? Hammurabi recebendo do deus, né, Shamash, que é o sol, as leis que compuseram o seu código de Hammurabi, tá? Aqui é um detalhezinho dela, ok? Então, os sumérios, daqui a pouquinho eu já vou falar melhor sobre eles, o que eles criaram? A escrita cuneiforme, tá? Aqui tinha os desenhos dos símbolos em forma de cunha, que é esse daqui. O que é cunha? Na verdade, é um material, tá bom? Que tem esse formatozinho aqui que vai escrever. Isso daqui também, para exemplificar um pouquinho melhor, é uma escultura em baixo relevo, tá? É o mesmo efeito, ok? Tinha os desenhos dos símbolos em forma de cunha. Então, essa é uma escrita cuneiforme, ok? O que é o Código do Hammurabi? Ó, primeiro, essa pedra enorme, ela tem 2,25 m de altura, tá? Ela tem mais ou menos 1,5 m de circunferência. Aqui está descrito todo esse Código do Hammurabi, que se tornou a base do direito de quase todos os povos semitas. Então, quer dizer, aí está falando tudo que pode e o que não pode fazer, tá? Que aí vem a lei do, né? É tudo assim, na verdade, o olho por olho, dente por dente. Então, quer dizer, são leis extremamente rígidas, né? E tem que levar em conta. Então, se um homem alugar um boi ou um asno, se nos campos ele matar o gado, o proprietário do gado tem que sofrer perda. Se um homem bater em seu pai, terá as mãos cortadas. Então, inclusive, aquele homem até vai ser um exemplo. Quer dizer, se ele tá com a mãozinha cortada, alguma coisa ele fez, tá? Então, são coisas assim que... E essas leis, tá? Duraram um tempo aí.
Se um arquiteto construir para um outro uma casa e não fizer bastante sólida, se a casa cair, matando o dono, esse arquiteto é passível de morte. Então a pena de morte também está inclusa aí nesse Código de Hammurabi. Ok? Hoje, onde esse código se encontra? No Museu do Louvre. Ah, então quem for lá em Paris, ó, dá uma olhadinha nele lá. Ok? Então nós vamos falar, lembra do que eu falei dos 4 povos que a gente vai comentar um pouquinho? O sumério, acádio, babilônico e assírio. Eu tenho um canal que eu gosto muito de assistir, eu já até levei alguns vídeos para vocês, que é o Se Liga Nessa História. Ele tem uma linguagem bem diferente, ele até fala bem rapidinho, assim como eu. E aí ele tem uma brincadeira quando ele vai falar sobre a Mesopotâmia, ele fala assim, você quer gravar o nome dos povos? Gravar, um termo antigo, né? Bem na minha época, não é da época de vocês, não. Assimilar, vamos falar assim, ABS, né? Tudo bem, por mais que eles inventaram a roda, né? Que a gente fala freio ABS, travar a roda, mas não é assim, ABS, né? ABS, para lembrar o quê? O nome desses três povos mais importantes. Ah, mas o assírio não é mais importante que... Não, mas aí você acaba lembrando de todos, tá bom, queridos? Então vamos lá, vou falar um pouquinho sobre os sumérios. Foram os primeiros a se fixarem na Mesopotâmia, ficaram por cerca de 1.500 anos. Eles eram trabalhadores agrícolas e tinham muito conhecimento em irrigação. Habitavam na parte sul, daí surgiu o nome deles, Sumérios, Sumer, Sul, ok? Eles conseguiram transformar grandes áreas secas em férteis. Patés era o sacerdote, né? Eles eram os comandantes. Patés e o sacerdote, eles eram os comandantes das cidades e estados. Ur estava entre as grandes cidades, que tem um errinho, construídas pelos sumérios. Souberam adaptar a utilização, galera, do barro, né? Na verdade, da utilização de tijolos de barro seco em vez de pedras. A vida era rígida pela ida ao templo. Eles eram politeístas, né? Assim como vários povos que a gente já vai ver daqui para frente. As cidades eram grandes e com milhares de habitantes. Era cercada por um grande muro. E entre esse muro tinha um fosso que acreditava-se que eles estariam seguros de invasões, que a gente sabe que não foi bem assim, né? Um importante documento para compreender a civilização suméria é o Estandarte de Ur, que é datado de 2600 a 2400 a.C., hoje presente no acervo britânico que fica em Londres. Ok? É uma estrutura de madeira de formato trapezoide, a qual tem conchas, fragmentos e pedra calcária, inserida uma camada de betume. Sua função é desconhecida. Então, quer dizer, mas eu não sei para que servia, tá? Mas como se fosse uma espécie de caixa de um instrumento musical. Eles não têm certeza realmente para que servia isso. É um instrumento musical, é uma caixa de ressonância que eu consigo ampliar o som, uma caixa de ampliação sonora. Tá, mas é isso daqui, ó. Na verdade, relata algo com essas informações visuais aqui, ok? Na arquitetura, eles construíram os zigurates e eram vários observatórios astronômicos também, dotados de significância para estudar o céu, como eu falei para vocês, né? As diferentes formas de culto às forças da natureza, tá? Conhecimento em astrologia, matemática e arquitetura também ficaram presentes nesses povos, ok? Vamos agora para o período acádio, entre 2470 a 2200, tá? Marcados por quê? Pela invasão de Sargão I, um rei semita, que ia do mar do Mediterrâneo até o Golfo Pérsico, língua local, acádio, tá? É o que podemos perceber ao visualizarmos a cabeça daqui, ó. É uma escultura que foi encontrada, feita de bronze. Acredita-se que olhos vazados estavam preenchidos com pedras preciosas, por isso que ele está sem, ó, tá? A escultura tenta demonstrar toda a grandiosidade do seu imperador, tá? A importância da escultura por isso, ok, queridos? Porque ela representa algo, tá? Suas formas preocupam-se em mostrar a feição do soberano, buscando retratá-lo com exatidão. Os acadianos possuem uma forte tradição bélica, então tudo que eles produziram era pensando numa guerra realmente, que pode ser visualizada na sua expressão artística, sempre preocupada em relembrar grandes vitórias. Foi o que eu falei lá no início. Eles produziam algo livremente? Não, eles tinham que reproduzir algo para retomar, relembrar, retratar essas invasões, esses grandes feitos heróicos aí, ok? Entretanto, um caráter conceitualista também permeia a arte da Acádia, que é chamada Estela de Naramsim. É uma pedra, ó, vertical, tá? Ela foi feita em um único bloco de pedra, em homenagem a Naramsim, que foi o neto do Sargão I, ok? As composições distribuem numa forma piramidal, na qual possui acima de si somente no topo da montanha os astros. Sua figura não é retratada de forma personalista, ou seja,
Não podemos ver a forma de seu rosto com tanta precisão. Entretanto, a montagem da cena em sua posição, coroado com um capacete de chifres, tá? Aqui é uma estela de Naramsim, cerca de 2,250, tá bom, queridos? Atualmente se encontra também no Museu do Louvre. Então, ó, mais uma dica, quem foi para lá pode conhecer um pouquinho mais sobre arte mesopotâmica e o que tem lá, ok? Vamos lá no período babilônico agora. Então, ó, do século XVIII ao século XVI a.C., após os sumérios, os babilônicos assumiram a Mesopotâmia, tá? Viviam nas cidades, porém o que movimentava, tá, o seu ganha-pão, o que movimentava o seu desenvolvimento era a agricultura. A partir de escavações arqueológicas que se descobriram importantes obras da literatura. Tá? O mais importante foi a coleção aqui, que foi o Código de Hammurabi. Outros documentos foram encontrados, a qual norteava a vida social, política, tá, do Império da Babilônia, que veio ser derrotada pelos persas. A cultura durou 1.200 anos e influenciou os gregos e os hebreus. Ok, queridos? Então, assim, tudo que a gente tem de influência, tanto na Grécia quanto o povo hebreu, aqui, ó, essa galerinha aqui da Mesopotâmia que acabou influenciando. Boa parte da importância da Babilônia se deve ao rei Hammurabi. A produção artística, principalmente, né, era derivada de encomendas realizadas pelo poder político do rei e da sua corte, tá? E religiosos também. Naquele contexto, os artistas eles não assinavam as suas obras, então não tinha, foi o que eu falei para vocês, nós não temos nome de artistas, tá? Os trabalhos eram resultados de ação coletiva de pessoas que trabalhavam nas oficinas e realizavam diferentes etapas da produção. Então, quer dizer, um começava num pedacinho daquela escultura, outro continuava, outro finalizava, ok? Destaca-se a representação figurativa presente em relevos nas paredes dos palácios e templos, hoje em ruínas. A partir dessas imagens esculpidas estão dispersas entre museus europeus, bem como as esculturas também presentes nesses acervos. Portas da cidade da Babilônia é um exemplo da sofisticação da escultura e da decoração com a técnica da cerâmica vitrificada, a faiança colorida. Então aqui, ó, é um exemplo. Gente, presta atenção nisso daqui. Lembra do que eu falei do tijolo? Eles não tinham pedras, até porque pela localização geográfica não tinha como ter pedras. Então o que eles faziam? Na verdade, eles usavam tijolos. Aí eles perceberam que se eu coloco um pigmento, um pozinho no tijolo e queimo, eu consigo um trabalho vitrificado. E que logo depois deu o quê? Resultou também no azulejo. Então, isso daqui é um tijolo vitrificado e colorido. Então, surgiu isso daqui. Pensa na qualidade técnica, tá? Então, eles fizeram, tá? Essa porta, tá? Que é um exemplo de sofisticação da arquitetura e a decoração, ok? Faiança é uma cerâmica branca. É uma cerâmica branca vitrificada, então é uma cerâmica com uma qualidade técnica totalmente delicada e eles conseguiram. Outra construção característica deles foi os zigurates, como eu já falei, os templos edificados no alto de uma torre de tijolos. E como eu já disse, o acesso se dá por meio de uma rampa, ok? Queridos, a escultura ela pode ser, tá? Estamos falando da Babilônia ainda, encontrada em materiais simples, como a terracota, né, que é a argila, é a cor de tijolo, ou materiais mais duros como o granito, arenito, basalto. Tá? No âmbito da metalurgia, os babilônios desenvolveram uma ampla produção de objetos, como armas e ourovesaria. Então, depois eu vou falar um pouquinho mais do Egito, e lá no Egito eles trabalharam com a técnica da ourovesaria, mas na Mesopotâmia já trabalhavam, tá? Feitas o quê? Em ouro e prata, além de pedras preciosas, tá bom? Agora aqui um pouquinho dos assírios. Surgiu quando o Império Babilônico enfraqueceu. Então, por volta de 1.200 anos antes de Cristo, eles acabaram por conquistar todas as regiões dos rios Tigre e Eufrates. Povo com alto conhecimento bélico, também, quer dizer, o babilônico tinha, eles se aprimoraram. Seu exército era extremamente organizado, tá? A arte do período assírio médio, o meso-assírio, mostra sua dependência das tradições ainda estilística babilônica. Os temas religiosos são apresentados de uma forma solene, as cenas profanas de uma maneira mais naturalista. O zigurate foi a principal forma de arquitetura também assíria, e o uso de tijolo vitrificado policromático, quer dizer, várias cores, ok? Muito comum nessa fase. Influências sumérias, ó, construções arquitetônicas grandiosas e fartamente ornamentadas com pinturas murais e relevos escultóricos. Quer dizer, de tudo o que a gente viu, eles foram se aprimorando,
Tá? Então, na história da arte, é isso que acontece, as pessoas vão se aprimorando e vão melhorando, ok? Eles foram um povo guerreiro e dedicaram a sua arte a glorificar os seus reis e exércitos. O tipo de trabalho mais importante nesse sentido foram as sequências de painéis de pedra esculpidos com baixo relevo, tá bom? Narrativo dispostos à volta de salões governamentais e pátios foi uma das grandes invenções assírias que contribuíram para o mundo da arte. Ok, queridos? Tudo bem até agora? Então, quando eu falo em arte na Mesopotâmia, eu trabalhei hoje somente esses quatro povos, mas tem mais. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, o artista ele não tinha ainda liberdade de criação, tinham pessoas que tinham habilidades artísticas e eles tinham essa percepção, essa sacada, então pegavam esse pessoal para trabalhar para eles, tá? Tanto na parte escultórica, na pintura, na arquitetura. Essa questão do tijolo era muito usual, então, e eles foram aprimorando, inclusive com aquele tijolo vitrificado, que depois surge o azulejo, tá bom? Então, que vocês entendam, e essas manifestações, o que eles reproduziam? Cenas de guerras, feitos militares, e além de algo ligado à religião, tá? Nada além disso, tudo bem? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre arte no Egito, tá? Então, quando eu penso em arte egípcia, eu entendo que teve um forte apelo religioso, o artista ele não era autônomo para criar suas composições. Pô, Tati, mas de novo, amores, quando eu vou falar de autonomia, a gente vai estar lá no finalzinho da Idade Média, tudo bem? As informações da arte egípcia acabavam ficando voltadas para algo que é sobrenatural. Então, se eu estou falando de religião, estou falando de algo sobrenatural também. Temática mortuária constante na produção artística. Não tem como pensar em Egito e não pensar em vida pós-morte, tá? Acreditavam na vida pós-morte, os artistas faziam tumbas, estatuetas, mastabas, vasos como forma de um ritual de passagem. Tumbas eram grandes edificações nas quais os reis mostravam todo o seu poder, desde o tamanho até a maneira como era projetada, tá? A cultura girava em torno de quem? Faraó, que a princípio era quem? O Deus na Terra, tá? Que ele era enviado, ok? As primeiras construções religiosas eram as pirâmides, que é Pira, fogo, Amides, no centro, que demonstrava o poder e a importância desse faraó, ok? E também tem a questão geométrica, a perfeição do triângulo, né, da pirâmide, a forma geométrica, é perfeito, tá? Dentre as principais pirâmides destacam os Kelpis, Kefren e Miquerinos, que ficam no Vale de Gizé. Também se encontra a esfinge, né, do faraó Kefren. Na arte não havia preocupação em ser autoral, ok? Na pintura e em relevos, a figura humana era representada com a cabeça e os membros de perfil, a cabeça e os membros de perfil, assim como os olhos e o tronco de frente. Então, se você falar assim, praticamente falando, é impossível, tá? Então, foram regras rígidas. Quando eu falo em rigidez, o Egito, eles criaram e não podia sair daquilo, não podia usar, não podia criar, não podia fazer nada diferente, tá? Que é a lei da frontalidade, tanto na escultura quanto na arquitetura, tinha que ser assim, ok? Não, mas por que isso? Pelo fato de criar, na verdade, ou pensar ou acreditar nessa vida pós-morte, peraí, se eu voltar e eu não tô vendo outro olho, eu vou estar faltando um pedacinho, então eu preciso ter essa visão de um todo, a minha visão, ok? Por isso essa rigidez. Ao longo do Novo Império, passados vários momentos de instabilidade na civilização, observamos a elaboração de novas e belas construções, tá bom? Aqui, ó, nós temos o templo de Luxor, tem o templo de Karnak, tá? E também podemos salientar o templo a tumba do Tutankhamon, localizado no Vale dos Reis, além de outras construções enormes, né, que nós temos aqui. A escultura egípcia, ao longo do seu desenvolvimento, encontrou características bastante peculiares, apesar de apresentar grande rigidez, né? Quando eu falo rigidez, lembro de Egito. Tá? Na maioria dessas obras, percebemos que as estátuas conseguiam revelar riquíssimas informações do seu caráter étnico, social e profissional. No governo do Amenófis IV, temos uma fase bastante distinta em que a rigidez da escultura é substituída por impressões de movimento, né? Depois do governo do Tutankhamon, a arte egípcia passou a ganhar forte e clara conotação política. As construções, esculturas e pinturas passaram a servir de espaço para o registro de grandes feitos. Então, quer dizer, a arte ela tem várias funções, tá? Aqui só para exemplificar um pouquinho, as pirâmides do deserto de Gizé, aqui uma pintura usando essa rigidez da lei da frontalidade, aqui o busto da Nefertiti, tá? Para a gente entender um pouquinho, só para ilustrar.
na verdade. Ok, meus amores? Então, para fechar, essa daqui é a tarefinha de... Ah, tarefinha é sacanagem, né? A tarefa de vocês, ó. Página 53, exercícios praticando 1 e resolvidos 1 e 2. Fechou? Onde fala só sobre Mesopotâmia e Egito. Na próxima aula a gente vai falar sobre arte grega e arte romana. Tudo bem? Dúvidas? Eu estou no Google Sala de Aula toda quinta-feira, das 15 às 17 horas. Então, a nossa aula vai para o ar na quinta-feira de manhã. Se você tiver com dúvida, você me chama quinta-feira à tarde, das 15 às 17. Eu estou online ali para tirar sua dúvida, tá bom? Um beijo no seu coração. Fica com Deus. Se precisar de alguma coisa, me chama. Beijo.